Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme te receber hoje aqui para uma aula um pouquinho diferente do que a gente está habituado. E olha só, vou te dar já um spoiler onde nós estamos. É claro, estamos em uma das maiores cervejarias do Brasil, olha só. E essa cervejaria é uma das mais premiadas também do nosso Brasil, é referência quando a gente fala em cerveja artesanal. Eu estou aqui na Sabores do Malte, juntamente com o empresário e cervejeiro Leandro. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Sou cervejeiro e sócio proprietário da Sabores do Malte. Aqui em Maringá, fomos eleitos o ano passado o melhor brewpub do Brasil pelo Concurso Brasileiro de Cervejas e este ano a terceira melhor cervejaria do Brasil, no mesmo concurso que bateu todos os recordes mundiais de inscrições, com 585 cervejarias concorrendo e 4.800 amostras. Ganhamos 8 medalhas, o que nos conferiu o prêmio de terceira melhor cervejaria do Brasil. Incrível, não, pessoal? Mas quando a gente fala de cervejaria artesanal, nós sabemos que o mercado está extremamente aquecido, mas é claro, por detrás de um mercado tem uma história, tem aí uma conquista, tem um começo. E eu queria, Leandro, que você contasse um pouquinho aqui para os nossos estudantes, você que de repente almeja abrir um negócio, você que tem um sonho, né, de empreender na área. Queria que você contasse um pouco de onde surgiu a Sabores do Malte. Sim. Bom, eu e meu sócio, o Marcos Schiavone, éramos cervejeiros caseiros há muito tempo já. Não vou dizer o quanto tempo, porque senão revela a idade, né? E nós tínhamos realmente muito prazer em fazer cerveja. Até hoje temos, é claro. E em 2017 nós montamos um bar com 16 torneiras de cervejas e a ideia era reunir neste bar todas as cervejas maringaenses. Então, onde as pessoas encontrassem as cervejarias maringaenses e as 4 escolas cervejeiras em um só lugar. Bom, em setembro de 2017 nós iniciamos este bar ali na Alameda Mufato, da Avenida João Paulino. E já em dezembro deste mesmo ano, nós percebemos que o mercado não nos oferecia tudo que a gente gostaria de ter no bar. Então, tinha-se muitas cervejas pilsens, muitas IPAs, mas a gente queria ter belgas também, a gente queria ter inglesas, que não são cervejas que são muito vendidas no Brasil, mas são escolas maravilhosas. Então, em 2018, nós resolvemos montar esta fábrica para realmente oferecer estilos no nosso bar. Então, hoje são 16 fermentadores e a gente sempre está fazendo receitas diferentes. A gente gira em torno de 150 receitas diferentes por ano. A ideia do bar é sempre ter novidade, então nunca repetir receitas. Então raramente a gente tem uma cerveja repetida no bar. Só que em 2019 surgiu a oportunidade de um outro empreendimento, que foi um bar de restaurante que nós montamos no Mercadão de Maringá. E neste bar nós temos 36 torneiras de chopp. Realmente aí é bastante torneira e aí a gente conseguiu colocar uma quantidade de estilos muito maiores, né? Então hoje a gente gira praticamente com todas as torneiras nossa cervejaria, mas temos também algumas convidadas neste bar. Olha só, Leandro, a gente sabe que de químico e louco, todo cervejeiro tem um pouco. Tem bastante. Falando um pouquinho de processo, né? A gente sabe também da importância da água quando a gente fala da qualidade do produto, né? Então, acho que uma dúvida, né? E quem trabalha nesse segmento tem aí uma dificuldade, um ponto de atenção. E você, né? Claro, enquanto empresário, enquanto cervejeiro, a gente queria saber como que é feito esse processo de correção da água dentro aqui da sua indústria. Ah, sim. Bom, nós passamos praticamente 2 anos realmente testando águas. Não existe uma fórmula mágica para a água. Realmente, qualquer curso que se faça de água, você vai ter uma ideia do que seja, mas não um 100% de cada receita. Aqui na Sabores do Malte, para cada receita de cerveja, nós temos uma receita diferente de água. Realmente são diferentes. E depende muito do que você quer evidenciar.
Então, se você quer evidenciar o malte, por exemplo, numa lager, você vai, de repente, colocar um pouco mais de cloretos. Se você quiser evidenciar um amargor de uma IPA, um pouco mais de sulfatos. Mas essa relação, realmente a gente brinca que ninguém dá essa receita. Isso aí você tem que descobrir. É hora panela mesmo. A gente observa muito, né, que quem tem negócio na área, né, as pessoas sempre, o empresário, o cervejeiro está sempre buscando conhecer mais e aprimorar esse processo. A gente observa também que é uma dúvida crescente dos alunos, até mesmo na produção de uma cerveja caseira, né? Assim, para quem está iniciando, o que você diria para esse cervejeiro iniciante? O que ele deveria adquirir, né, assim, inicialmente, além de um filtro, os cuidados? Acredito aí que vocês, como você comentou, compartilhou, deram muitos passos para acertar esse processo, sim, né? Sim. Bom, a primeira dica é adquira conhecimento, estude muito, porque realmente a cerveja é um mundo que muda muito rapidamente. O novo ontem é o velho hoje. Então, se você realmente quer ser um bom cervejeiro e ter sucesso com as suas cervejas, estude muito e experimente muito. Não tenha medo de testar, testes e mais testes. E com relação ao equipamento, eu sempre digo assim, se você é um cervejeiro caseiro, você provavelmente está levando isso como um hobby. E o hobby tem custo. Então, quando você quiser ter um bom hobby, você vai ter que gastar um pouco mais. Uma panela elétrica é um bom começo. Bom começo mesmo. Eu digo, não se preocupe muito com fermentador cônico, esse tipo de coisa. Para o caseiro isso é bobeira, sinceramente. Agora, um bom controle de temperatura de fermentação e uma boa panela que vai te dar um bom controle de temperatura de mostura, isso é importantíssimo. Outra coisa, não economize com insumos. Você já está fazendo uma cerveja em casa. O teu tempo que você está gastando para fazer a cerveja é muito grande para você usar um insumo de baixa qualidade. Eu vejo muitos cervejeiros falando assim, nossa, para colocar um saquinho e meio de fermento, eu vou colocar um só. Coloque 2, porque você errar para mais, por exemplo, na levedura, não tem problema. Errar um pouco mais, é claro, né? Agora, para menos, pode te causar vários off-flavors. Então, a dica que eu dou, não economize. Excelente. Bom, anota aí então todas essas dicas dadas aqui pelo nosso mestre cervejeiro. Vamos lá! Continuando o nosso assunto, nosso papo cervejeiro aqui então com o Leandro, temos esse papo sobre testes. O Leandro acabou comentando sobre essa questão de testes cervejeiros. E uma questão que muitos cervejeiros acabam esbarrando, muitos cervejeiros que estão escalonando o seu processo, aumentando o volume de produção, acabam esbarrando nessa dúvida. Como fazer os testes de produção cervejeira? Então é isso que eu quero questionar então o Leandro. Como eles fazem aqui na Sabores do Malte os testes de produção cervejeira, como são testadas as receitas da fábrica? Bom, como eu disse, a gente já passou por um período longo de testes, né? Então hoje a gente tem vários parâmetros já pré-definidos, mas a gente utiliza o BA como fonte de estudos e de pesquisas. Então a gente não faz nada do zero, né? Então a gente entende que aquela receita tem que ter determinada característica que a gente já sabe qual malte ou qual lúpulo vai fornecer. Os testes finos que a gente faz com relação à água e com relação a temperaturas de braçagem, tirar um pouquinho mais de corpo, colocar um pouquinho mais de corpo, e diferentes lúpulos, que sempre saem lúpulos novos e tal, enfim, com uma cerveja com dry hopping a gente acaba testando também diferentes lúpulos, mas sempre com um pezinho ali na certeza que a gente teve das receitas passadas, né? Nada é uma coisa muito estrambólica, assim, não dá para ser, né? Quando você está numa cervejaria profissional, você não pode ousar muito para não sair fora do estilo também, né? Agora, como caseiro, dá para brincar bastante com testes, né? Aí o céu é o limite. Até eu tenho um amigo cervejeiro, cervejaria Zós, que eu sou muito fã, inclusive. Ele não tem estilos definidos de cerveja. As cervejas dele são maravilhosas, inclusive ele exporta cervejas e não tem estilo. A cerveja dele, que estilo que é? Não é a minha cerveja. Então, tem disso também. Por que você, caseiro, não pode testar uma receita sua, própria?
Mas como profissional, a gente diz, siga o BJCP, siga o BA, que a chance de acertar é maior. Excelente, pessoal. Então vamos continuar nossa conversa aqui com muitas dúvidas que temos aqui para também trazer esclarecimentos para vocês que está começando, você que está querendo abrir sua cervejaria. Então é muito importante saber de alguns detalhes, saber como outras cervejarias já fazem o seu processo. É muito importante a gente ter essa visão de mercado, saber como que tudo tem esse andamento. Então, aqui estamos para trazer alguns esclarecimentos, algumas curiosidades para vocês sobre como outra cervejaria faz esse processo. E continuando nossas perguntas, nós vamos falar então um pouco sobre a mosturação. Eu queria saber, Leandro, como vocês fazem a mosturação, em questão de adjuntos, vocês adicionam os adjuntos na mosturação ou não? Em questão de rampas, como vocês fazem? Poderia explicar um pouco? Sim, claro. Bom, adjuntos a gente usa pouco adjunto, a não ser nas belgas, né? Que aí não tem jeito de fazer belga sem adjuntos. Sim, na mosturação, sim, a gente coloca junto com os grãos. As rampas são bem variadas, a gente usa várias rampas. Mas normalmente nossas rampas são mais altas, aí 69, 70, 71, até 72 graus, para realmente buscar um pouco mais de corpo. Raras as cervejas que a gente faz lá muito secona, assim, rampa de 67, 65. Lógico, uma Pilsen a gente faz uma rampa mais baixa, mas você pega uma American IPA, por exemplo, uma Tripel, enfim, são rampas mais altas, com certeza. E a gente trabalha aí com 3, 4 rampas aí, mais ou menos. Esqueci a outra pergunta. Era sobre a questão de mosturação e adjuntos mesmo, então você já acabou respondendo. Então, falando sobre a questão de mosturação, vocês fazem algumas rampas mais complexas. Em questão de fervura, vocês preferem um tempo mais prolongado? Como que é o processo da fervura? Vocês preferem uma lupulagem mais tardia, uma lupulagem mais no início da fervura? Pode contar um pouco? Bom, uma coisa que a gente se preocupa muito, você falou de rampas, enfim, é com o pH. A gente tem um controle fino do pH. Então, assim, para cada estilo de cerveja, uma cerveja maltada, a gente tem um tipo de pH, uma cerveja lupulada, outro tipo, e um controle rigoroso nisso mesmo. Com relação à fervura, nossas fervuras normalmente são de 1 hora. É uma fervura bem intensa e de 1 hora. Sobre a lupulagem, eu sempre escalono. Começo lá com 60, às vezes 30, 20, 10. E nas cervejas que o lúpulo precisa realmente aparecer, eu faço o whirlpool hopping. Então, aí uns 40% aí da carga de lúpulos eu uso no whirlpool hopping. Para quem não sabe o que é whirlpool hopping, é o seguinte: você termina a fervura lá nos 90, 92 graus, você coloca o lúpulo, deixa por aproximadamente 1 hora, aí depende de cada receita, e depois dessa 1 hora você resfria e faz o whirlpool para transferir a cerveja para o fermentador. Isso vai conferir um aroma e um sabor muito diferente daquele do dry hopping apenas. É lógico, você acaba investindo um pouco mais em lúpulo, mas a qualidade final da cerveja é muito maior. Claro que existem lúpulos específicos para esse tipo de procedimento. Então, com uma rápida pesquisa na internet, vocês vão entender quais são os lúpulos que sobrevivem a esse... Até tem um site em americano que é bem específico disso. Que sobrevivem a essa temperatura e que vão levar isso até a cerveja final. Então a gente usa aí uns 40%, como eu disse, e depois a gente faz o dry hopping pós-fermentação. Beleza. Em questão de lúpulos, o que você me fala sobre a questão de ficha técnica? É legal avaliar? É legal usar outras formas também, além dos pellets, usar também extrato de lúpulo? O que você fala sobre essa questão de escolha de lúpulos? Certo. Bom, aqui na cervejaria nós não usamos extratos, a gente só usa lúpulos em pellets. É uma pena que ainda boa parte dos importadores de lúpulos brasileiros forneçam uma análise muito superficial do que realmente o lúpulo tem. Eu tenho contrato com uma importadora de lúpulos e essa importadora ela me dá um relatório completo de todos os óleos essenciais, o quanto tem de comuleno, o quanto tem de mirceno, enfim, ela me dá um relatório muito mais completo do que os importadores tradicionais. Eu não faço
a gente não faz aqui na Sabores do Malte a IPA da sorte. Então não existe a sorte, existe o que um lúpulo tem e o que o outro tem, se eu juntar, o que vai acontecer. Então, por exemplo, nós vamos falar de Mirceno. Hoje eu não faço um dry hopping com um lúpulo com muito Mirceno, porque ele vai trazer um gramíneo, vai trazer um verde que não é legal ao paladar. Outra coisa, por exemplo, óleos essenciais. Um lúpulo para você usar no Whirlpool Hopping, você quer que ele traga um cítrico, por exemplo, para cervejas, ele tem que ter um alto índice de geraniol. O geraniol, na biotransformação, ele vai virar citronelol, que é o que praticamente não existe nos lúpulos, tem muito pouco. Mas quando você usa um lúpulo com alto índice de geraniol no Whirlpool Hopping, ou seja, no quente, ele vai ser biotransformado na hora da fermentação em citronelol, que vai dar um cítrico maravilhoso nas IPAs, por exemplo. Então, a escolha tem que ser em cima de análises, né? Então, isso é importante. Com certeza. E em relação a... tem várias tecnologias surgindo hoje em dia, tanto na questão da mostura, quanto na fermentação ou na lupulagem, e questão de uso de enzimas externas. O que você acha sobre o assunto? Você acha que é válido? Você acha que ainda tem algumas tecnologias muito caras no mercado? Como que funciona? Bom, a gente usa poucas enzimas, mas na abraçagem eu uso sim uma enzima chamada maltesim, que ele ajuda no processo de transformação aí dos açúcares. É fazer conta, né? Então, assim, quanto custa a enzima, quanto eu estou perdendo, você tem que fazer uma abraçagem com e sem a enzima. Aqui, como a nossa panela é um equipamento pequeno e eu preciso extrair o máximo possível deste malte sem extrair coisas indesejadas, eu uso um pouco de enzima sim. Mas depois disso não. Inclusive aqui na cervejaria a gente praticamente decanta com o tempo também, mais ou menos como o caseiro faz. Uma cerveja aqui, o mínimo que ela fica no tanque é 30 dias. A gente até usa um PVPP, quando é uma cerveja com bastante lúpulo, para descer o polifenol e tal, mas é usado bem pouca coisa. E um pouquinho de antioxidante, porque é preciso mesmo, não tem jeito. Né? Com certeza. Em questão de fermentação, já falando um pouco dessa parte de clarificação, se puder comentar também, qual o estilo de levedura que você prefere utilizar aqui? Se é uma levedura liofilizada, uma levedura líquida? Quais os perfis de levedura que você acha interessante utilizar? Pode comentar um pouco sobre isso? Então, você está notando meu sorriso, né? Levedura, a gente usa líquida. A gente tem uma parceria com a Levitec, que é uma fábrica de Santa Catarina, de Florianópolis. Eu não vou saber exatamente, mas a gente deve usar aqui na fábrica umas 20 leveduras diferentes, o que é muito difícil você fazer com a biofilizada. Então, com certeza, para cada tipo de cerveja a gente tem pelo menos um tipo de levedura. A gente usa muito blend também, a gente acabou de provar aqui uma tripel, que a gente usa 2 leveduras, uma inclusive selvagem, que foi encontrada em um pé de limão rosa, então ela dá um frutado todo diferente, e uma outra levedura para terminar a fermentação. Então, agora para o caseiro, para você que está começando, para você que eu indico usar a levedura biofilizada, porque ela já vem com a parede celular pronta já, você não precisa se preocupar com muita aeração do mosto. Eu condeno o uso de leveduras líquidas para o caseiro. Acho que levedura líquida é para cervejaria profissional. E para quem quer realmente ficar diferenciando muito a questão de perfil de fermentação. Né? Em questão de reuso de levedura, você acha legal para um cervejeiro caseiro, para um cervejeiro já mais avançado? O que você acha sobre? Depende muito da levedura que você está utilizando. Por exemplo, aqui na cervejaria a gente jamais reusa uma levedura de Weizen. Então, no reuso você não sabe o que vai acontecer. Eu não reuso levedura de belgas. São leveduras muito vorazes, que ela pode transformar de uma forma que te levar para um caminho que você não quer. Uma levedura de lager, você pode reutilizar aí. A gente reutiliza em torno de 5 vezes uma lager. Eu conheço cervejarias que reutilizam 20, mas eu não quero correr esse risco, então... E uma levedura ale, por exemplo, que eu fiz uma Session IPA, eu consigo reutilizar e fazer uma IPA.
Mas uma coisa que a gente não faz aqui na cervejaria é economizar com leveduras. Então, se eu fizer uma Session IPA, se ela estiver terminando hoje uma fermentação e eu estiver fazendo uma IPA hoje, eu até às vezes arrisco reutilizar essa levedura. Mas eu jamais coloco essa levedura em um recipiente, coloco na câmara fria para usar daqui 5 dias. Isso eu não faço. Por que você não faz, Leandro? O que é? Não, é porque eu não quero correr esse risco. Então, descobri que daqui 30 dias que eu podia ter usado uma levedura fresquinha, com o número de células contadas, tudo certinho, e ter acertado em tudo que eu calculei na cerveja. Tirando a chance de contaminação também, que aumenta muito, influencia em vários aspectos, né? Mas assim, mais do que a contaminação, porque contaminação você percebe na cerveja, né? É a questão realmente do que a levedura se transformou. Então, a gente até reusa, mas com muita parcimônia, bastante mesmo. Caseiro, não precisa, levedura é barato. Não precisa reutilizar a levedura. O risco é muito alto, né? Não compensa. Você vai ficar o dia inteiro braçando, uma semana, um mês cuidando daquele fermentador lá, para depois descobrir que a tua levedura zoou com a tua cerveja. Não faz isso, não precisa. Sim. O saquinho de levedura biofilizada é o melhor para o caseiro. Inclusive, eu estou lembrando agora, só comentando, não vou citar o nome de aluno, mas teve um aluno que comentou com a gente sobre pegar uma levedura selvagem, cultivar em casa e fazer cerveja com isso. Eu até falei para ele, falei assim, toma muito cuidado, porque a chance de você estragar sua cerveja é enorme, enorme. Então, tem que tomar muito cuidado com esse processo. Quem faz a cerveja é a levedura, você só dá a condição para ela. E aí você vai colocar uma levedura manca ali, uma levedura que já está cega para fazer uma cerveja para você? Pensa nisso. Eu ouço cervejeiros falando que reutiliza lúpulo do dry hopping para amargar a próxima cerveja. Não faça isso. Faça teu produto virar um produto de excelência, não economize. Aqui na cervejaria, a gente não economiza. Eu uso o melhor lúpulo, eu só uso o melhor malte. Por quê? Porque a minha preocupação é com o produto final, não é com o custo. Se eu quiser custo, eu vou lá no mercado e compro aquela de latinha lá, comercial, que aquela sim tem custo. Mas a gente sabe que não tem qualidade, né? Exatamente. Não tem como ligar as duas coisas, né? Se você quer qualidade, você tem que ter produtos de qualidade também. Eu digo assim, que um bom insumo pode fazer uma boa cerveja, mas um insumo ruim dificilmente vai fazer uma boa cerveja. Isso aí é muito complicado. Em questão de estrutura de cervejaria, como vocês pensaram em relação a fermentadores, em volume de produção, como tudo isso foi pensado ao início do processo ali da estruturação de cerveja? Ah, sim. Bom, a cervejaria ela foi idealizada para um brew pub, realmente, né? Então, até hoje nós não vendemos cervejas para fora. Inclusive com os prêmios que a gente ganhou, a gente foi muito procurado e a gente não vende, porque nossa produção é uma produção relativamente pequena e como eu foco muito na qualidade, o meu custo sobe. E eu não quero entrar nesse mercado de concorrência de preço, enfim, vender para lojistas. Se você for montar uma cervejaria, o conselho que eu dou é o seguinte: procure um profissional que faça um desenho dessa cervejaria. Antes de executar qualquer coisa, procure o profissional do mapa, mostre esse desenho para o profissional do mapa, que foi o que nós fizemos. Provavelmente esse profissional fará alterações, faça a alteração, devolva essa alteração na mão do profissional do mapa e depois execute. A gente pega tanta cervejaria que bateu cabeça 2 anos, 3 anos para conseguir o mapa. O nosso mapa, com muito orgulho, a gente conseguiu em 2 meses. Primeira visita do técnico, a cervejaria foi aprovada. É muito simples aqui, mas ela foi realmente desenhada e foi avalizada pelo próprio mapa. Então não tinha como dar errado, né? Sim. Foi bem feito o processo e você ouviu os conselhos de quem já sabia do mercado e como funcionava tudo, né? Se o fiscal que vai te fiscalizar aprovou o projeto, porque ele não vai aprovar depois o executado. Então essa é a ideia. Eu sempre falo para amigos que estão montando cervejaria, o desenho é fácil de errar e consertar, né? Depois de executado fica difícil. Com certeza. Uma coisa sobre questão de produção. Muitos cervejeiros pensam que vão começar a sua cervejaria fazendo só cervejas que gostam. Mas a gente estava comentando que cada um tem sua preferência, eu tenho uma preferência, você tem outra. E para uma produção em questão visando venda, você acha que nós temos que fazer pensando no nosso perfil apenas ou no público que vamos vender?
Ah, com certeza no público, né? Com certeza. Como nós temos muitas torneiras no bar, a gente ao longo do tempo foi reeducando um público e esse público foi mudando o paladar, assim como a gente muda, né? Então, a minha venda, por exemplo, de Pilsen já foi 60% do total de 54 torneiras, imagina, né? Hoje ela representa aí 30%. E os amigos cervejeiros me chamavam de louco. Nossa, mas você vai fazer belga? Belga não vende no Brasil, inglesa não vende no Brasil. E a nossa venda hoje de belgas e inglesas olha, tá batendo ali próximo das americanas, que é a segunda que mais vende, né? Então, realmente, mas se você for começar, comece pensando no público. O que o brasileiro bebe? Normalmente cervejas leves, né? País tropical e tal. E não erre, o brasileiro bebe cerveja gelada, não importa se é artesanal, teoricamente é para beber mais quente. Sim, com certeza. E só perguntando em questão de finalizar o processo, a gente falou sobre fermentação, agora vamos falar sobre um pouco de maturação em vase. Na maturação, você preza por uma maturação mais prolongada? Você gosta de fazer cervejas que têm uma complexidade maior em questão de maturação? Ou prefere fazer maturações mais simples para liberar cerveja mais rapidamente? Não, a gente faz maturações prolongadas, até porque eu não uso produtos para decantar e também não tenho filtro. Então, obrigatoriamente, para a cerveja limpar, assim como o caseiro faz, a gente precisa esperar decantar. Uma lager, por exemplo, precisa de um tempo de maturação um pouquinho maior também, para arredondar os sabores. Então, realmente, cerveja precisa de paciência. Até eu estava comentando contigo, eu tirei uma cerveja esses dias do barril de carvalho, uma quadrupel, ela ficou 2 anos no barril de carvalho. Então, a palavra é paciência. Com certeza, né? Não adianta a gente ser ansioso, querer tirar antes e também tirar uma cerveja ali verde. Quadrada, né? Exatamente, não tem Nossa, como. e eu fico assim impressionado como a cerveja muda, né, ao longo do tempo. Uma lager de 1 mês é uma coisa, uma lager de 3 meses é totalmente diferente, né? Então, realmente, maturação é importantíssimo. Em questão de análise de cerveja, quando vocês terminam o processo de vocês, ali antes do invase ou após o invase, como vocês fazem a análise da cerveja? Vocês analisam em relação à questão sensorial, vocês fazem alguma análise de laboratório, como que é feito? A análise é feita totalmente sensorial. Eu sou sommelier de cervejas, meu sócio também e tal, e a gente realmente, lógico, tem um aspecto, né, que a gente analisa, é importante, óbvio, mas o sensorial é o mais importante de todos. Não tem análise laboratorial, não. Claro, a gente faz medidas de FG, enfim, né, para fazer os cálculos de álcool, mas a análise realmente é feita no paladar. E vocês chegam a comparar a cerveja de vocês final com alguma outra comercial já? Ou vocês só fazem o processo analisando se está dentro do estilo mesmo? Como que é feito? A gente faz o processo analisando dentro do estilo, sim. E toda cerveja que a gente termina, eu abro o BA com o copinho do lado e fico fazendo essa autocrítica, né? Se realmente... Mas testar as dos outros é ótimo, né? A hora copa é a melhor coisa do mundo. Porque é importante isso. Até assim, a questão do concurso que nós mandamos nossas cervejas. A nossa ideia do concurso, a gente nunca mandou para concurso nenhum. Qual que era a nossa ideia? A nossa ideia era ter uma ficha de avaliação dos juízes. A gente ouvia muito os clientes falando, nossa, sua cerveja é boa e tal, mas quando você manda uma cerveja para um concurso, você recebe esse feedback profissional e às cegas do que é a sua cerveja. Então, o primeiro concurso que nós mandamos, a gente mandou para isso, para receber as fichas e readequar o que estava errado, o que estaria errado, né? Fomos agraciados com um prêmio, mas o maior prêmio foram as fichas que a gente recebeu e com essas fichas a gente fez muita alteração no ano seguinte. Com certeza, a gente fala, inclusive, pessoal, fiquem atentos porque nós temos nosso concurso cervejeiro e é muito importante essa participação, como nós temos falado para vocês, que é esse feedback, como o Leandro falou, às cegas, ele é muito importante, pois quando damos para um amigo a cerveja, é muito fácil ele falar que gostou ou não. Mas quando a gente entrega essa cerveja a um profissional que não sabe de quem é aquela cerveja, ele está analisando tecnicamente aquela cerveja, isso sim é um feedback que vai fazer um crescimento real da cerveja de vocês, um crescimento em questão de processo de vocês. E, Leandro, uma pergunta sobre a questão de concurso. Você tem alguma dica para o pessoal? Porque
para o cervejeiro é muito importante participar de concurso, né, de ter esse feedback e de talvez ganhar um prêmio, falar que a cerveja dele é premiada, isso também conta muito para a cervejaria. Você tem alguma dica para o pessoal sobre como participar de concurso, por que participar, sobre isso? Como eu disse, né? Eu acho que o teu foco tem que ser o feedback. Não pense em prêmios. Eu acho que assim, primeira vez que eu participar de um concurso, eu quero entender o que é minha cerveja. Depois disso, você pode até começar a pensar em medalhas e tal. Mas eu acho assim, o melhor prêmio é a sua cerveja está dentro do estilo, sua cerveja está bem feita. Esse é um prêmio. Porque tem muitos concursos também que é muita amostra, depende da mesa que cai. E eu vou dar um exemplo para você. Nós mandamos uma Guzi com tomate e manjericão. Era para parecer um Blood Mary mesmo. Essa cerveja neste concurso foi a nossa maior nota. Foi disparada a maior nota. E ela não ganhou nada. Provavelmente, ela na segunda mesa, porque assim, as cervejas caem em uma mesa de avaliação, aí elas vão para outra mesa. Provavelmente, na hora que ela caiu na segunda mesa, ela pegou um juiz que não gosta de manjericão. Então, mas isso foi um demérito para a gente? Não foi. E nós ficamos super felizes. Nossa, olha a nota dessa cerveja, que legal, ela está perfeita realmente. Então, para a gente já foi um prêmio. Então é isso. E estude, estudar. Não tem jeito. Se você quiser ser bom, você tem que estudar e testar. Com certeza, porque está sempre crescendo, o mercado está sempre inovando e tecnologias têm surgido, né? Toda hora. Uma questão, você comentou sobre um colega seu que ele faz cerveja do estilo próprio dele. Como você acha que o mercado vai lidar com isso, com esse processo de você seguir estritamente o BJCP ou BA ou fazer um estilo próprio, fazendo o seu gosto ali em cima? Como você acha que o mercado vai lidar com isso? Eu acho que fazer um estilo próprio é um risco. Você tem que confiar muito no que você está fazendo. Eu, particularmente, não faria isso, apesar de achar que as cervejas dele são maravilhosas, mas assim, o caso dele é diferente. Ele engarrafa em garrafas de rolha, é um produto muito premium para um público muito diferenciado, que não está preocupado com isso. Mas, comercialmente falando, eu sigo o BA. Não tenha dúvida. O BJCP, ele treina juízes, na verdade, né? Inclusive, é muito estranho isso, né? Porque você segue uma Bíblia, mas o pastor estudou outra, né? Então, mas fazer o quê? É o mundo. A gente tem que se adequar ao processo, né? Ao mercado. Isso, com certeza, faz parte, né? Isso graças ao Michael Jackson, né? Não sei se você sabe disso. Não sei. Foi o Michael Jackson que catalogou os estilos de cerveja. Mas não é o Michael Jackson cantor, né? Mas foi um cidadão chamado Michael Jackson que começou a catalogar os estilos de cervejas. E aí surgiu o BA. Muito legal, né? Esse processo, essa história. E você tem alguma dica que você quer dar para os alunos, os cervejeiros que estão começando, tem alguma coisa a agregar, falar, algumas dificuldades que você teve ao longo do processo, situar algumas situações, pode falar um pouco sobre isso? Bom, me complicou, hein? Bom, então, como eu já disse, né? Procurem não economizar com insumos, estudem. O estudo realmente é muito importante e hoje a gente tem... Nossa, quando eu comecei a estudar lá em 2010, 2009, não tinha quase nada de material e era tudo chute. Na verdade, o que você encontrava, só tinha material em outra língua, em outras línguas e mesmo assim ainda era muito chute. Hoje, você tem um vasto leque de vídeos, de livros. Então, hoje, você tem tudo na mão. É só estudar, é só procurar e testar. Acho que é isso. É estudo e não economize. Então, pessoal, continuando nosso papo aqui, eu vou finalizar aqui também, depois conversar aqui com o pessoal e também chamar a nossa professora Andréa, que ela está aqui conhecendo cervejaria também, experimentando algumas cervejas. Então, eu vou chamar ela para a gente bater um papo. Gente, é claro, sensacional estar aqui nesse ambiente, né, tão característico para vocês aí, nossos alunos, mas é uma coisa que a gente quer saber muito, né, Leandro? Quando a gente fala de mercado, né, olhando aí principalmente os dados desse mercado, falando aí do censo, né, das cervejarias artesanais, trazendo dados de análise do Sebrae e considerando que a gente está numa das cervejarias mais premiadas do Brasil, com certeza vocês têm um olhar
muito específico para o mercado, né? Uma visão, uma maturidade para esse mercado que, quando a gente olha para esse mercado no Brasil, né, que tem aí uma previsão de expansão, de crescimento, a gente não pode deixar também, falando de dados, de números, né, apesar do crescimento, a gente sabe que essa cerveja artesanal, essa cerveja tão incrível, né, ela acaba chegando em um percentual muito pequeno ao mercado nacional. E vocês, enquanto aí cervejaria premiada, né, referência, né, como que é o olhar de vocês em relação a esse mercado, em relação a essa expansão? Certo. É um mercado ainda muito pequeno, o mercado do artesanal, mas ele vem crescendo. É um mercado que cresce aí a 10% ao ano. Aí, não é? Só que, como ele é muito pequeno, é um mercado que não aparece muito, né? É um mercado que tem foco realmente na qualidade e tem que realmente ser o foco, porque senão você acaba perdendo clientes, né? A gente diz muito assim, a gente tem que ganhar o status que o vinho ganhou. E o vinho demorou muitos anos para ganhar o status que ele tem hoje, né? Então eu brinco muito com os amigos, né? Que às vezes falam assim, nossa, mas artesanal é caro. E eu falo, legal, mas quanto você paga em uma garrafa de vinho, né? E aí você começa a levar a cabeça dessa pessoa para, realmente é um produto premium também, né? Eu vou dar a experiência que a gente tem dos nossos restaurantes, do nosso bar. E a experiência que eu tenho viajando bares Brasil e às vezes até mundo afora. Você precisa ter uma boa comida também. Sim. Eu tenho pena às vezes, eu vou em alguns bares, eu estive, inclusive em São Paulo, fiquei um mês em São Paulo fazendo um curso, há 2 meses atrás, e a gente visitou vários bares com ótimas cervejas, ótimas mesmo, só que não tinha comida, ou comida de baixa qualidade, e esses bares estavam vazios. E aí a gente chega à conclusão que assim, artesanal é muito importante, é muito legal e tal, mas cuide com a comida também, porque o que vai levar o cliente realmente no seu estabelecimento é a comida. A artesanal vai ser assim, o ar-condicionado no carro, vai ser um facilitador e tal. Então, foco na qualidade e foco na comida. Outra coisa, a gente dá um treinamento muito forte para os nossos garçons e atendentes. Imagina que uma pessoa diz assim, a cerveja artesanal é forte. Porque a maioria das pessoas que não conhece artesanal tem essa ideia de que artesanal é forte. E essa pessoa, dessa vez ele resolveu me dar uma chance. Eu vou naquele bar com aquele monte de torneira lá, mas é forte, hein? Eu não gosto. Mas eu vou dar uma chance para eles. E aí o meu atendente vai lá e só com uma cerveja com 80% de IBU, 80 IBUs e 8% de álcool. O que ele vai falar? Olha, realmente é forte, eu não quero essa porcaria para mim. Então a gente dá muito esse treinamento, é o seguinte, entenda o que o cliente gosta de beber. Então a gente sempre faz questiona o cliente, o que você gosta de beber? Você gosta de forte, fraco, amargo? Qual cerveja que você costuma tomar? E em cima disso é que a gente oferece a primeira cerveja para ele. Sim. Sempre pensando um pouquinho abaixo. Então, vamos dizer, eu estou imaginando que o cliente já toma uma IPA, eu vou oferecer uma Session IPA. E aí, no segundo copo, se você entender que ele gostou, você vai para uma IPA. Então, entenda o seu cliente. Vamos ganhar esse mercado. De que forma? Grãozinho por grãozinho e não desperdiçando a chance de pegar aquele cara que bebe aquela cerveja comercial e perder esse cliente. É ganhando um cliente a cada dia. Olha só, você falou de várias coisas aqui bem importantes, é claro, né, gente? Para quem não sabe, aqui o Leandro, além de representar uma das cervejarias mais premiadas do Brasil, também representa o Brewpub mais premiado do Brasil, né? O bar aqui da Sabores do Malte. E isso é bem interessante porque quando a gente fala de como que você vai oferecer o teu produto para esse cliente, né? Para esse cliente que de repente não conhece uma cerveja artesanal, que não está envolvido com esse mercado, com esse nicho, enfim. Mas essa fala, né, do produto artesanal, do teu garçom, o seu sommelier, saber entregar esse produto, vender. O vender não é só, de repente, a venda do dia, mas realmente eu acho que é a conquista desse cliente,
a quebra da barreira cultural em relação ao produto quando você fala do vinho. E lembrando, né, claro, a cerveja, ela tem uma história, uma cultura tão incrível quanto a do vinho, né? Sim. E a gente trabalha muito com harmonizações também. Então, a cerveja, ela é muito mais fácil de harmonizar do que o vinho. Eu adoro vinho, tá? Não estou falando mal de vinho, não. Mas, assim, o princípio básico de uma harmonização é intensidade de forças. Então, normalmente, vamos falar de vinho tinto, os vinhos tintos são intensos, são fortes. Você precisa ter um alimento intenso também. Já na cerveja, não. Você pode, por exemplo, harmonizar uma Witbier, que é uma cerveja super frutada. Fresca. Com uma mussarela de búfala, por exemplo. Ou com uma feijoada. Você fala, nossa, mas uma feijoada não é forte? Não, mas aí você está imaginando que uma feijoada tem uma rodela de laranja, por exemplo, né? Então é inserir a cerveja dentro do prato. Ou, por exemplo, uma Imperial Stout com chocolate. Ah, mas pô, cerveja com doce, para mim, é ótimo. É uma quebra de paradigma, realmente. É uma quebra de paradigma, mas é a questão de você experimentar e testar, né? É óbvio que eu estudei para isso, mas... Mas outro dia também, vendo alguns materiais aí da área, e o profissional ali, naquele momento, ele falava exatamente disso, né? Que o quanto que é importante essa percepção do negócio, né? Quando você está falando ali da entrega na ponta, no bar, né? Enfim, desde a temperatura e essa questão da sensibilidade de você não começar, de repente, né? Essa conquista nesse cliente, por esse produto, já lá em cima, né? Então você ter a sensibilidade de saber o que ele gostaria de beber, né? Até porque... você tem que subir um degrau com a cerveja, né? Então, mesmo que você é um tomador de cerveja, se você começar com uma IPA, você não vai voltar para uma Witbier, porque ela vai ficar muito aguada. A não ser que no meio do caminho você tome uma Catarina Sour, que vai ativar suas papilas de salivação, você vai salivar bastante, vai limpar o paladar, e aí você pode recomeçar. Mas esse é um caso específico, né? Mas o normal é começar com uma menos amarga, menos alcoólica e ir subindo. Então, se o cliente chegou no meu bar e eu já nem sei o paladar dele, por que eu vou começar com uma forte? Então, sim, e quando a gente fala de uma cerveja mais comercial, né, do mercado, enfim, com maior drinkability, enfim, de repente um acesso, né, aquisitivo mais interessante para o cliente, mas a gente não pode deixar de entender que aqui, quando a gente fala da cerveja artesanal, você está falando da experiência, né, de um produto artesanal, igual você tem o bar, pode estar ali de repente o teu garçom, o teu maître, falando dessa experiência que sai daqui, de como é feito, desde o nome, né, dessa cerveja que foi aí batizada com carinho, né? Então, assim, essa experiência que começa aqui na fábrica, na escolha, né, na escolha da receita, na escolha do teu malte, né, para chegar nesse comensal, que vai harmonizar com uma comida, que é essa sensibilidade, né, de casar, né, a comida com a bebida, desde da ambientação, da música, né, enfim, é um conjunto realmente e que dá como resultado final, é claro, a expansão do mercado e não só a expansão de mercado, que eu acho que não é só esse o interesse, mas principalmente a valorização da cultura cervejeira, né? Sim. E tem um detalhe também, né? Muito se fala em preço e tal, mas a verdade é que com 2 copos de uma boa cerveja artesanal, você está satisfeito. Você não precisa tomar uma caixa de cerveja. Então, se você analisar como um todo, não é tão mais caro do que a comercial. Mas olha só, aproveitando aqui, né, que a gente tem um baita de um profissional para bater esse papo super gostoso. Quando a gente fala de produção de cerveja, né, falando de cultura, né, a gente no Brasil fala muito da influência do imigrante, né? E se você for pesquisar, né, a influência aí do alemão, do italiano, o alemão que em casa já fazia cerveja, né? Isso é tão incrível, né? Porque nas famílias que vieram, se você for olhar, em casa, né, fazia cerveja, a mãe fazia cerveja, era algo assim, né, realmente da cultura. Então esse resgate é muito bacana e a gente pode trazer receitas, né, caseiras, assim como a de um prato, né, por que não a cerveja lá da família, né? E falando de batizar cervejas aí com nomes, né, carinhosos, a gente observou aqui e quando a gente olha lá também para o teu bar que os rótulos aí têm nomes
peculiares, né, gente? Queria que você falasse um pouquinho dessa brincadeira aí também para a galera aqui. Bom, como eu já disse, a nossa ideia é não ficar repetindo receitas. E aí lá atrás a gente falou assim, nossa, mas se a gente vai fazer tantas cervejas diferentes assim, nós vamos precisar de muitos nomes diferentes. E aí a ideia surgiu de colocar nomes de músicas. E como o nosso público já é um público assim, não tão novo, né, vamos dizer assim, nós pegamos músicas aí da década de 80, de 90, então praticamente todas as nossas cervejas têm nome de rocks dessa época. É muito divertido. E fala muito próximo com o nosso público, é legal isso aí. Você falou da história da cerveja, até eu sempre conto uma história tal das bruxas, eu não sei se você já ouviu falar dessa história, enfim. Mas existem relatos de que as bruxas eram cervejeiras. Olha só, gente. As mulheres é quem faziam as cervejas na antiguidade, lá atrás. E aí, teve na época da Inquisição, se eu não me engano, elas foram meio que proibidas de fazer cervejas. Aí quem passou a fazer cerveja foram os homens. E elas não queriam parar de fazer cervejas, né? Então elas, para serem identificadas no meio do público, elas usavam grandes chapéus. Então ali estava passando uma cervejeira. E aí tinha a figura do caldeirão, que era onde elas faziam a cerveja. A figura do gato, para espantar os ratos, né? Porque o malte atraía ratos. E quando a cerveja estava pronta, elas colocavam uma vassoura na porta da casa para identificar, né? E aí surgiu a ideia da bruxa. A bruxa, mas era uma grande cervejeira. Olha só, muito legal. E o quanto que esse universo cervejeiro, né, é cheio aí de história, de cultura, simbologias, né? E é incrível a gente poder resgatar tudo isso num ambiente aqui, né? Tão... Tem uma outra história legal, desculpa te cortar, que é a história da levedura Kveik, né? Existia uma tradição da família ter a sua pá cervejeira. E essa pá era passada de geração em geração. E na época não se tinha o conhecimento de leveduras, né? Nossa, a cerveja daquela família é muito diferente daquela, é muito melhor. Mas é porque a pá que eles mexiam continha levedura e essa levedura fazia uma cerveja diferente do vizinho, vamos falar assim. Isso é muito interessante. Inclusive, na produção de queijo, a gente também tem muito dessa questão, né, da levedura, sim, né? E que aí a gente entra nessa questão de novo da receita, né? Porque às vezes vem um cara no teu bar, um cervejeiro, por exemplo, ou na tua fábrica, e ele vai ver uma receita tua, de repente, sim, né? E isso a gente tem que valorizar, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem aí uma briga, né? Para a gente ter aqui na nossa região um roteiro, né? Do turismo nas cervejarias, isso é muito, muito bacana, porque a gente fala, né, Leandro, da questão do terroir, e na cerveja, né, o terroir. Até a gente brinca assim, né, a gente viaja aí e encontra muitos cervejeiros, e Maringá está no topo das melhores do Brasil, tem 6 anos consecutivos já. Então, Maringá é muito premiado, não só Sabores do Malte, mas tem outras cervejarias, sim, muito premiadas. E o pessoal pergunta assim, o que tem lá em Maringá? Né? A gente fala, é a água que desce das montanhas. Não, é a água da Sanepar mesmo, do rio Pirapó. Um pouquinho da Terra Roxa também, né? Isso. Mas é engraçado que nós somos um grupo de cervejeiros caseiros, praticamente de todas as cervejarias de Maringá, que saiu do mesmo berço. Nós fazíamos cervejas praticamente juntos. Então é muito legal isso, muito legal. Tá aí a pá cervejeira. E a gente realmente tem uma régua muito alta em Maringá. E Maringá já está tratando dessa questão do turismo também. Já virou lei, inclusive, em Maringá. E nós vamos ter uma rota cervejeira aqui, em breve. Olha só, e é claro, já temos cursos de produção cervejeira, então vocês precisam vir aqui para conhecer tudo isso. E falando em conhecer, é claro, acho que o nosso estudante aqui que nos acompanha está curioso para conhecer um pouquinho mais aqui desse teu espaço. Queria que você mostrasse o fermentador, enfim, toda essa coisa do cotidiano e fosse contando aqui para eles, para que eles possam aí apreciar também um pouco mais dessa nossa visita. Legal. Bom, vamos lá. Então, aqui nas Sabores do Malte, nós temos 14 fermentadores de 350 litros. Eles são de PP, então realmente é polipropileno, não são de inox, esses aqui não são de inox. E eu tenho muito orgulho em dizer, nós somos os melhores do Brasil com fermentadores de polipropileno, simples. Então, tem muita gente que questiona, mas são bons? São, estão aqui.
o melhor do Brasil está aqui, um dos melhores do Brasil está aqui. Aí temos também 2 fermentadores de inox de 1.000 litros. Esses praticamente nós utilizamos só para lagers e pilsens. E nós temos uma panela alemã, que é uma Braumeister, uma single vessel, ela tem 400 litros, no qual a gente produz todos os santos dias. É uma fábrica bem simples, porém muito funcional. Temos um moinho de 3 rolos, que também é muito legal, é um moinho da Braumeister também. Um malte bem moído também é a chave de uma boa cerveja, tá? Uma moagem bem feita. E a mão dos cervejeiros. Tem o Pedrão que trabalha comigo aqui, também é aluno do curso de produção cervejeira. Esse cara manja muito e a gente toca esse negócio aqui com 4 mãos aí, né, Pedrão? É verdade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência tão diferente. E, é claro, a gente continua se encontrando por aqui com mais novidades. Mas antes, queria te mostrar aqui que a gente fecha essa aula, como bem o Leandro colocou, nada melhor do que a gente brindar aqui com uma Catarina Sour, que é uma cerveja brasileira. Então, Saúde! Saúde!